Bom, pessoal, eu vou falar hoje um pouco sobre aplicação de mínimos quadrados, que é a gente conseguir ajustar uma reta dados pontos. Nesse caso aqui no plano XY, né? A gente vai ter pontos e vai tentar ajustar uma reta tal que o somatório das distâncias desses pontos para a reta seja mínimo possível. Então, a nossa equação da reta aqui, ela vai ser y igual a x mais b, né? Se a gente for considerar que a gente conhece pontos pares xi, yi, o que a gente vai ter aqui no caso, se a gente trocar esses caras, a gente vai ter yi igual a axi, são os pontos dados, mais um b, mais um determinado erro. E esse erro, ele tem que ser mínimo possível, tá? Para que a gente tenha o melhor ajuste aqui. Então a gente quer minimizar esse erro, que eu chamei de epsilon aqui. Né? Então, na verdade a gente tem um erro de i, né? É um erro associado a cada ponto desse aqui, ó. Esse erro, esse aqui seria o E de I, né? Tem lugares que o erro é um pouco maior, um pouco menor, mas no somatório geral ele tem que ser mínimo possível, ele tem que ser o menor erro. Então o erro seria essa distância aqui do ponto até a reta que a gente quer encontrar. Então se a gente for pegar a equação do erro de I, ela é dada por yi menos, passei os dois caras para lá, axi menos b. Tá, então o erro é isso daqui. O que a gente quer minimizar é o somatório desses erros. Só que, se a gente considerar o erro do jeito que está aqui, se a gente for fazer um somatório, ele pode se cancelar, porque o erro, ora ele vai ser negativo, ora ele vai ser positivo. Então é particularmente interessante considerar só os erros positivos, né, de forma absoluta, digamos assim. Então o que a gente pode fazer? A gente quer minimizar o erro ao quadrado, né, que é dado por essa expressão aqui. Tá certo? É isso que a gente quer minimizar, o erro ao quadrado. Então, como a gente tem um EI aqui, no fundo a gente quer... eu vou chamar essa expressão de S de AB, tá? Que é o somatório de erro ao quadrado. Então, por isso que o nome da técnica é mínimos quadrados, que a gente quer minimizar um erro que está ao quadrado. Aqui o I vai depender, esse índice aqui vai depender do número de pontos dados aqui, tá? Vamos supor que a gente tenha n pontos. Então esse I vai igual a 1 até n. Normalmente eu vou suprimir esse índice somatório porque ele sempre vai ser neste formato. Tá certo? Então a expressão principal que a gente quer minimizar é essa daqui. Como é que a gente pode minimizar isso? A gente pode usar os recursos de cálculo, correto? A gente quer minimizar e quer encontrar valores de A e B, correto? Para que a gente estabeleça a nossa reta. Lá. Então o que a gente pode fazer é diferenciar essa expressão aqui, né, em termos de A e B, que são as variáveis que a gente quer. Então a gente quer, por exemplo, computar a diferencial de S com relação a A. Isso vai ser a diferencial disso daqui com relação a A, né? Então, aplicando a regra da cadeia aqui, a gente tem 2 vezes essa expressão aqui. Isso aqui está num somatório, tá certo? Isso aqui está num somatório. Então tem 2 vezes
essa expressão aqui, vezes a derivada da expressão composta, que é a derivada desse cara aqui em função de A. A derivada em função de A aqui vai dar menos xi, então eu vou botar esse menos aqui para fora. E que, como a gente quer minimizar, a gente vai igualar essa expressão a zero. E eu vou chamar essa equação de equação 1, que a gente vai usar depois. Tá, agora a gente diferenciou em A, vamos diferenciar em B, parcialmente. Vou chamar de equação 2, que vai ser d-ρ de S, d-ρ de B. Aqui vai ser bem parecido, que vai ser 2 vezes essa expressão, vezes a diferencial dessa expressão aqui em relação a B, que vai dar menos 1. Então vai aparecer um menos 2 aqui, e propriamente a expressão anterior. E também igualando a zero. Tá, vamos começar a manipular a equação 2. Essa equação 2, então se a gente for ver de 2, temos essa expressão aqui é um produto, então tem menos 2 eu posso cortar porque está igualando a zero. Então vai ficar menos axi menos b igual a zero, tá certo? E aí aqui a gente pode separar os somatórios, aqui vai dar somatório de yi menos a somatório de xi menos somatório de b igual a zero. Bom, esse somatório de b aqui, ele está sendo somado b mais b mais b n vezes, né? Porque a gente tem n pontos que eu declarei aqui em cima. Vamos supor que a gente tenha n, né? Então, essa expressão aqui vai dar menos nb, que vai dar zero. Aqui vai dar menos, continuando repetindo aqui essa expressão. Também vou repetir essa expressão aqui. Se a gente dividir agora todo mundo por n, vai ficar somatório de xi sobre n, menos a somatório de xi sobre n, tudo isso sobre n, né? Menos b igual a zero. Agora, essa expressão aqui é a média de x, ó. Se você for observar bem, esse cara aqui é a média de y. Então a gente pode escrever assim com aquela notação de barra. Y barra, que é a média de y, menos a x barra, que é a média de x, menos b igual a zero. Tá certo? Então de 2 a gente tem essa expressão aqui. Bom, se a gente for pegar da equação 1, a gente pode pegar esse b aqui e substituir por quem vai ser b aqui? B vai ser y barra menos a x barra. Então eu vou substituir isso daqui em b. Então eu vou chamar isso aqui, a gente está na equação 3. Então substituindo 3 em 1, o que a gente vai ter? Deixa eu olhar a equação. Tá, a gente tem menos 2, somatório de yi menos axi menos b. Vai aparecer um menos b, então vai aparecer menos essa expressão aqui. Então vai dar menos y barra mais ax barra, isso igual a zero. Tá, vou passar esse cara aqui para essa posição e colocar o A em evidência, porque a gente quer isolar o A, a gente quer encontrar o valor de A. É isso que a gente busca nessa expressão, tá certo? Esse 2 também pode sumir, porque a gente está num produto onde é igual a zero, então essa expressão aqui pode ser igual a zero. Então ficou somatório
de yi menos y barra menos o a, que eu vou colocar em evidência, xi, vezes esse cara aqui tem que ser menos x barra, isso igual a zero. Correto? Então aqui eu posso dividir em dois somatórios. O primeiro somatório aqui, yi menos y barra, menos o a pode sair do somatório porque ele não tem índice i, xi menos x barra igual a zero. Então dessa expressão aqui a gente já tem uma expressão para o coeficiente a. Passando para o lado de cá e dividindo, vai ficar a igual a yi menos y barra sobre... Ah, pessoal, tem uma coisa aqui que eu me esqueci. Desse xi aqui, ó. Aqui tinha um xi, aqui tinha um xi, multiplicando, tá? E aqui tinha um xi, vou botar o xi aqui também. Então aqui tem, deixa eu apagar essa parte. Aqui vai ter um xi, aqui um somatório, embaixo o somatório xi menos x barra. Bom, então o a é igual a essa expressão aqui. E o b, como é que a gente acha o b? A gente pode usar a equação 3. b igual a menos i, na verdade, b igual a aliás, y barra menos a x barra. Então, a melhor reta que se ajusta àquela curva é a reta que tem o a igual a essa expressão aqui e o b igual a essa expressão aqui. Ela vai ter o menor erro possível, menor somatório de erros absolutos possíveis. Tá certo? Agora a gente tem uma questão que eu queria colocar aqui também, é sobre o quão bom é esse ajuste. Por exemplo, se a gente tem uma nuvem de pontos muito próximo de uma reta, né, esse ajuste vai ser um ajuste bastante interessante, né? Se a gente tem uma coisa desse tipo aqui, uma nuvem completamente dispersa de pontos, então esse ajuste vai ser desconsiderado, né? Não faz sentido nenhum falar em ajuste numa quantidade de pontos com esse tipo de dispersão. Além disso, aqui eu sei que o coeficiente angular aqui dessa reta é positivo, é maior do que zero, né? Se fosse uma coisa desse tipo, seria menor do que zero. Se fosse uma descendente. E a gente quer saber o quão bom está esse ajuste. Então, a gente sabe que tem uma medida que é a covariância de duas variáveis, mede o quão elas estão próximas em termos lineares, né? Só que essa covariância, ela não está... a covariância é dada pelo somatório dos desvios, né? Então vai ser somatório de xi menos x barra vezes yi menos y barra, que é um y barra. Isso daqui é a covariância. Só que essa covariância aqui não está normalizada.
Então o que a gente pode fazer é dividir pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. E aí normaliza esse coeficiente aqui entre -1 e 1. -1 ele é uma reta perfeita descendente, mais 1 ele é uma reta perfeita ascendente, 0 ele vai estar completamente aleatório, disperso nesse sentido. Então quanto mais próximo de 1 ou -1, esse coeficiente chamado coeficiente de Pearson, ele vai ficar mais, quanto mais próximo de 1 ou de -1, os pontos vão aderir melhor a uma reta. Se tiver mais próximo de 0, vai aderir, não vai fazer muito sentido falar em regressão linear ou qualquer outro tipo de coisa em mínimos quadrados aqui. Se estiver próximo de 0, então esse cara aqui, ele vai dizer pra gente o que é, na verdade, se esses pontos aqui fazem sentido ou não pensar em mínimos quadrados. Porque se eu tenho uma coisa desse tipo aqui, e aí o coeficiente de Pearson vai dar 0, na verdade aqui, essa equação aqui é covariância sobre desvio padrão de y vezes desvio padrão de x. Desvio padrão de x, nesse caso aqui, vai ser a raiz quadrada de xi menos x barra ao quadrado sobre n. N aqui é o nosso n minúsculo, né? A média dos desvios quadráticos, tirar a raiz quadrada disso. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Tá certo? Qualquer dúvida é só chamar lá no Teams que a gente esclarece aí os pontos. Um abraço, valeu, gente.